Olá você, seja bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Perrot e nessa edição especial gravando on-premise, presencialmente aqui com o Bruno da Commvault. Bruno, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud. Obrigado, Vinícius. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Bruno. Bem, a Commvault, bem conhecida no mercado, trazendo soluções inovadoras e de ponta. Mas gostaria que você pudesse se apresentar um pouquinho antes, claro, para a gente poder se conhecer e a audiência também conhecer quem é o Bruno e por que você está aqui fazendo essa transformação toda aqui na Commvault. Falar um pouquinho sobre mim. Eu tenho já 23 anos nesse segmento de proteção de dados, atuando em empresas líderes nesse setor. Então, eu comecei... E nesses 23 anos aí, muita coisa mudou, né? A gente acompanhou essa transformação, né? Principalmente a mudança do mundo físico para a cloud, verdade, né? E todas essas, principalmente o impacto da Covid, enfim, a gente acompanhou todas essas transformações, né? E eu também tive a oportunidade de vivenciar empresas de software, de hardware e agora de software de novo, que é o caso da Commvault, né? Acho que é bem interessante também falar um pouquinho da Commvault, né? Sim, por favor. A Commvault tem 26 anos de existência, tá? Uma empresa, uma companhia americana que começou também nos primórdios desse negócio de proteção de dados, né? Baseado em software. E hoje a Commvault é a única empresa do segmento de capital aberto, né? Isso significa... Interessante. Na parte de... Os concorrentes da Commvault basicamente são empresas ou de nicho ou de capital fechado. O que importa isso? Por que eu comentei sobre isso, né? Isso interessa aos clientes e à nossa comunidade de parceiros, porque você tem total compromisso a cada 90 dias, como disse o nosso CEO. A cada 90 dias nós temos um compromisso de chegar para os investidores e dizer o que aconteceu e o que vai acontecer, né? Então, essa transparência cria uma segurança a mais, né? Cria uma confiança tanto dos nossos investidores, clientes e parceiros, né? Isso é muito importante, principalmente tratando de um tema muito sensível, que é a proteção de dados, né? Sem dúvida. É porque qualquer decisão que você toma, os dados hoje, né? Tem um clichê aqui, né? É o óleo, tá? É mais do que o óleo, né? É o óleo e a água, né? Sim. Então, sem isso, as empresas não conseguem sobreviver, né? Sobreviver, decidir, crescer. Então, é disso que se trata. A Commvault está focada em ajudar os clientes nessa jornada, em proteger os dados, né, e manter os dados de forma segura. Principalmente, a gente vai conversar bastante sobre isso, né, das ameaças cibernéticas, né, que você vê todos os dias tem alguma notícia sobre esse assunto. Isso é verdade, Bruno. Principalmente nessa evolução da tecnologia, você vivenciou muito bem essa evolução e a gente pode dizer que soluções de tecnologia da segurança da informação é totalmente diferente e o desafio é muito maior hoje, porque são muito mais camadas para se proteger. E às vezes camadas que o cliente, o gestor de TI, ele nem sabe que tem que proteger, mas a Commvault sabe que tem que proteger, né? E como, na sua opinião, como é que tem visto justamente essa evolução da tecnologia, fazendo um pequeno paralelo, né? O desafio que tem hoje versus que tinha alguns anos atrás. Uma curiosidade é que isso ficou mais enfatizado depois da pandemia, é que todas as empresas que foram atacadas fizeram investimentos, grandes investimentos em todas as áreas, principalmente em duas áreas, infraestrutura, onde a Commvault está posicionada, e em cibersegurança, né? Então, cibersegurança para questões de antivírus, firewall, principalmente muita gente trabalhando em casa, a grande maioria trabalhando em casa, né? Toda aquela proteção que você tinha dentro da rede corporativa, agora você está compartilhando a sua mesa, talvez com um patch, né? Com um patch, com o Wi-Fi da casa, enfim, tem toda a vulnerabilidade implícita de estar trabalhando em casa, né? Então, e o que a gente viu, e que a gente está vendo, e que é isso que é o grande desafio nosso, com os nossos clientes, que é mostrar que existe a necessidade da convergência entre dois planetas, todas as empresas têm investido, que é o time de cibersegurança com o time de infraestrutura. Então, a infraestrutura que cuida de armazenamento de dados, de proteção, né, de preservação dos dados. Geralmente, esses times não se falavam. Olha que e a Commvault trouxe, a gente vai conversar mais sobre isso, trouxe soluções que podem unir esses dois mundos, né? Então, a interseção, por que os ataques acontecem? Pela zona cinzenta, que eu chamo, entre esses dois mundos. Então, cybersecurity e infraestrutura, né? Quando você deixa é o gap entre essas duas coisas que acontece a maioria dos ataques hoje em dia.
Bruno, você falou muito bem, 2 grandes times que compõem uma infraestrutura de TI. Óbvio que tem outros, né? Claro, tem claro. Time de segurança, time de desenvolvimento, time de operação, governança, enfim. Claro. Mas essa zona cinzenta é um prejuízo quando a empresa ela não quer gastar energia em querer realmente identificar que zonas são essas, quais são os principais prejuízos, porque hoje está tudo muito conectado, né? Então, hoje a empresa, é difícil você falar que ali é meu departamento de infra, meu departamento de segurança. Então, na tua visão que você compartilha, é juntar essa galera e falar, ó, gente, propósito único, missão única, vamos fazer aqui um projeto, de fato, unificado. Para não ficar, aquela é a sua responsabilidade, Bruno, essa é a sua responsabilidade, Vinícius, essa aqui é a minha responsabilidade. Nada disso, é juntar a galera e realmente sair do outro lado com uma solução visando a segurança do negócio, do empreendimento e da sociedade, é isso? É isso aí. Você tem, por exemplo, a proteção de dados, a privacidade de dados, né? Proteção de perímetro, que é uma questão importante. E a gente viu, nós lançamos há pouco tempo, sempre, o Commvault nos últimos anos sempre ficou muito focado na parte de proteção, principalmente contra ransomware, porque ransomware, né, que é o ataque mais conhecido, onde Sim. se sequestra os dados, né? Mas não é o único. Os dados sempre estiveram sob ameaça, né? Que se você colocar, por exemplo, imaginar um gráfico assim, onde você tem os dados no meio, né? E você tem todas as ameaças possíveis, ransomware é uma das ameaças. Por exemplo, funcionários internos mal treinados ou mal intencionados, né? Sim. Então, ameaça humana, né? Ameaça física, ameaça de desastres naturais, falhas de hardware, falha de rede, falha ambiental, né? Pode ter uma chuva e inundou alguma coisa. Enfim, você tem uma gama grande ali. E a Commvault sempre esteve preocupada em relação à recuperação após um evento de ransomware, né? Que a gente sempre fala que não é questão de se, mas quando, né? E independente do tamanho da empresa e da natureza. Um fato engraçado é que a gente já teve casos de cemitérios, literalmente falando, cemitérios que foram atacados com ransomware. Caraca. O que tem a ver isso, né? Você não se enterra ninguém, porque você não sabe onde estão. Né? Você chega lá, parece um negócio, né, cômico, trágico, mas é verdade. Então, existe. Então, todas as empresas, todos os segmentos são possíveis alvos. São né? possíveis alvos, né? Tá. Entendi. E quanto menor a empresa, mais difícil ela vai se recobrir, né? Você tem uma empresa grande, ela vai ter lá um prejuízo, né, um tempo para se recobrir, mas vai sair do outro lado, né? Mas uma empresa pequena ou média, que é a grande maioria das empresas do Brasil, né, 99% das empresas são pequenas e médias, Sim. não sobrevive, né? Não sobrevive simplesmente um hospital, né? Então, o que a Commvault investiu bastante? Todo o mercado estava focado na recuperação após um ataque, né? A Commvault foi um passo além e falou o seguinte, como eu disse, da interseção daquela zona cinzenta, né? Exato. O que a gente pode fazer para integrar, para evitar que aconteça? Né? Passo... exato. Eu faço até um paralelo, tem um filme Minority Report, né? O Minority Report, ele previa antes do evento, né? Isso. Prevenção antes, né? Então, exato. Tá? Ou então você tem o CSI, que é analisar após o crime, não é isso? A cena do crime, né? Exato. Então você não pode mexer, você não pode alterar a cena do crime, tem que fazer uma investigação, mas já ocorreu. O crime já aconteceu. Então a Commvault investiu agora, que a gente chama de movimento lateral à esquerda, que é uma tecnologia para você tem que estar sempre um passo à frente. Como nós, fornecedores aqui, né, sempre investimos em tecnologia, estudo, etc., os hackers também. Né? Então, esse negócio de ser hacker está completamente profissionalizado hoje em dia. Não é mais o cara na garagem, né? Ou vivendo na casa da mãe dele e tal, que vai comendo planejar. Hambúrguer ali no porão. São estruturas muito bem organizadas, tá? E muito bem remuneradas, né? Caso sucesso, né? Então, o que acontece? A Commvault investiu numa tecnologia que ela ajuda o cliente. Porque a maioria dos casos de ransomware é uma das possibilidades. No final, o cara pode estar, por exemplo, semanas ou meses dentro da sua infraestrutura e você não saber que existe uma ameaça dentro da sua infraestrutura. Então, o que eles fazem? Eles entram, como a gente faz, a gente entra junto com os nossos clientes, estuda o ambiente do cliente, verifica melhor a estratégia a ser adotada para resolver o problema e indica a solução. Os hackers, da mesma forma. Eles entram, estudam, verificam todas as possibilidades e verificam também o valor daquela informação para o cliente e até que no momento ou declaram um ransom ou simplesmente
pegam as informações e vão embora, tá? Então, a Commvault investiu, adquiriu uma empresa no começo desse ano, onde foca exatamente nesse espaço, tá? Que é uma tecnologia pouco utilizada ainda na área de cibersegurança, que é deception, ou então a arte de enganar, tá? Sim. Basicamente, ela mimifica ou virtualiza os dispositivos físicos. O que é um dispositivo físico? Pode ser um endpoint, pode ser um servidor, pode ser um dispositivo de rede, um firewall, pode ser um servidor de backup. O alvo número 1 dos caras eu vou pegar seu carro e pegar seu step, para você não ter mais cópias. Não ter plano de fuga. Num plano de fuga, exatamente. Então, essa tecnologia ajuda os clientes a criar um ambiente paralelo, sim, mas que é responsivo, que o cara entra, interage como se fosse, mas ali, lógico, ele vai perceber depois de um tempo, e aquilo que eu disse no início você vai estar sempre alguns passos na frente para poder tomar. Mas isso por si não resolve a parte de recuperação e proteção. Você tem que ter, como eu disse, aquela zona cinzenta dos times se falando. Então, uma informação, no momento já antecipada, pode salvar uma empresa de um ataque desse tipo. Tá certo? Bruno, só para ver se eu não estou entendendo errado aqui. Por favor, me corrija, né? Pois não. Existe uma das técnicas também de segurança, que é você criar o tal do honeypot, né? Honeypot, exatamente. Fazer aquele pote de mel, que você ali pegou você exatamente. Coloca ali uma pequena isca, exatamente. Né? Então a ideia seria complementar essa estratégia. Seria o honeypot 10.0. O honeypot é uma das estratégias dentro do Deception, tá? O Deception é a evolução dos honeypots, tá? Bacana. Então o honeypot, não só o honeypot é mais passivo. O Deception, ele inclui iscas, que a gente chama, armadilhas, tá? Que são dispositivos. O que é um dispositivo, por exemplo? Uma impressora ligada no IP. Verdade. Pode ser uma câmera IP, pode ser. Então, qualquer coisa, qualquer dispositivo ligado a uma rede IP, com fio ou sem fio, ele pode ser invadido ou usado para progressão de algum dano, né? Um roubo de informação ou um acesso indevido a um servidor, algum dispositivo dentro da empresa. Legal. Agora, também uma coisa interessante que às vezes a gente está conversando no mercado e o cliente ele tem uma sensação de que, não, instala um software aqui e eu tenho o meu ambiente seguro. Não é isso. Não existe tem uma bala série de de prata, outras coisas, né? Vinícius. Infelizmente, gostaria de ter essa notícia, né? Mas seria ótimo. Mas não existe. É uma interseção de várias tecnologias. E, primeiro, essa tecnologia que eu comentei agora, ela não substitui nenhuma outra. Os clientes necessitam, complementam, tá? Então, são múltiplas camadas. É como, por exemplo, a analogia à sua casa, né? Você está morando num condomínio fechado ou aberto, uma casa de rua, né? Tem a vulnerabilidade. Exato. Aí você coloca uma tranca na porta, ou você coloca uma fechadura de código, você coloca uma câmera, né? Sim. Você coloca um sensor na janela, um sensor de movimento, enfim. Você vai colocando várias camadas ali, né? Se você tirar esses sensores, você vai diminuir um pouquinho a camada, o nível de segurança, tá certo? Não existe um alarme que você coloca que ele resolve toda, né? Não resolve. Então, é mais uma tecnologia para acrescentar, né, dentro, mas, de novo, você precisa da interação do time de cibersegurança com o time de recuperação e gestão da informação. Né? Não existe sucesso sem essa... Sem a união, né? Sem a união dos caras não existe. E a gente tem visto isso na prática, tá? Entendi. É muito, muito comum a gente começar a falar sobre essa tecnologia para um cliente e imediatamente aparecer na tela lá, né, se for uma reunião virtual, o cara de segurança. O cara de segurança falou, opa, peraí, eu quero escutar, eu quero participar dessa história. Né? Porque é o principal afetado, né? Porque você não sabia que isso que poderia acontecer, né? A pergunta. O cara, nossa, pega de surpresa. Exato, porque a gente já participou de diversos casos de ataques e os clientes... Pergunta número 2, né? Depois que aconteceu. Não poderia ser evitado isso aí? Poderia ser evitado, mas pelo menos ser declarado... que eu disse, 2 passos à frente. Isso significa estar 8 horas na frente de um atacante, você pode mudar a sua estratégia, tá? Porque as tecnologias até então, tanto a Commvault quanto os competidores, elas identificavam durante o ataque. O que é uma identificação? Você está, por exemplo, a rede de comunicação da empresa está normal, de repente começa uma 80% de utilização num dia normal. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo alguma atividade de criptografia em massa dos dados. Mas já era.
já aconteceu, já está em progresso, tá certo? Já está comprometido, você não sabe o quanto. Aquela história do CSI, né? Agora isola, chama alguém, mas já aconteceu. Então, é a chance que as empresas têm de evitar que aconteça, tá certo? Bruno, você falou da pergunta número 2, né, que o pessoal faz. Não dava para ser evitado? Uma pergunta que a gente vem muito depois, né? Aí o CSI passou, foi normalizado. O quanto eu consigo determinar de orçamento dentro da infraestrutura, dentro da segurança, dentro do orçamento da empresa, para dizer assim, poxa, isso faz sentido para a gente começar a ter melhores proteções, melhores camadas, treinamento e tudo mais. E também até pegando esse gancho, você vê que o gestor está com esse apetite de realmente olhar com segurança, com um carinho diferente, com um olhar um pouco mais criterioso do que simplesmente, compra ali, instala e está tudo certo. Claro. Isso aí, quer dizer, isso aí foi incentivo, eu chamo isso de incentivo, né? Porque as empresas assim, médias para grandes, sempre se preocuparam com planos de recuperação de negócio, né? Certo? Por mais que a gente esteja num país tropical, que não tem, né, tempestades, etc., mas não é muito incomum você ter falha de energia, ter isso aqui. Mas os planos de recuperação do negócio sempre foram assim no papel, né? Muito bons no papel, né? Você tem que ter um plano na gaveta. Quando acontecer um negócio desse, você tem que ter alguma gaveta que você abra e tem um plano pronto, né? Se você não tiver um plano pronto, você já tem um problema. Ou seja, porque o Renzo, ele entra na categoria de recuperação de negócio. Ou seja, é um dos eventos. Lembra que eu fiz aquele gráfico imaginário? Exato. Você tem falha humana, isso e aquilo. Então, você tem que ter um plano para recobrir. Por exemplo, qual que é a diferença de recobrir de um Renzo ou recobrir de um desastre? O desastre não tem recuperação na qualidade das informações que sobraram ali. Sim. Se você recuperou, ela está recuperada, ela está íntegra, né? Você vai assumir. O do Renzo, você não sabe o que vazou, né? Você tem outras preocupações. Seria o cyber recovery, né? Exato. E o outro seria o recovery, tá certo? Então, seria uma oportunidade de reativar. As empresas estão sensíveis agora, né? Não falta notícia, né? Toda semana... No Brasil, inclusive, qualquer tipo de empresa, empresas de renome, faltam dinheiro para investimento? Com certeza não. Empresas de e-commerce, falta dinheiro? Não. Também não. Não, claro que não. Então, o que faltou? Isso gera um impacto na imagem, né? Que é difícil de apagar, né? Tem coisa que com esforço você recupera, mas tem coisa que nem com esforço você recupera, né? Sim. Então, se eu te perguntar, você não precisa dizer, você já vai lembrar do nome de 5 ataques que tiveram aí que não sai da sua cabeça, né? Quando você pensa na marca, você pensa nisso, né? Mas o que acontece? Porque afetou loja, fechou, inclusive, ambiente físico do cliente, né? Então, como eu estava dizendo, é uma oportunidade para voltar quando os planos de disaster recovery só eram acionados em caso ou de testes para compliance, né? Sim. Ou seja, eu tenho que fazer um teste a cada X meses, gerar um relatório, um auditor acompanhando e dar um checkbox ali. Se possível, sem nenhuma não conformidade. Exato. Né? E o que acontece? Agora, esse plano pode ser acionado, não tem outro remédio, a preparação, né? Se você não estiver preparado, você vai ter um prejuízo incalculável, tá certo? Estando preparado, você pode ter um prejuízo. Eu estou dizendo que não existe uma bala de prata, como eu disse, né? Então, é uma estratégia que é pessoas, né? Processos e tecnologia. Tecnologia, eu estou aqui só na tecnologia, tá certo? Sim. Você tem um fator humano, você tem a preparação, você tem consciência... só na parte do fator humano tem, né, muito pano para manga aí, como diz. Tem muita informação que é a parte mais sensível do cybersecurity, somos nós humanos, né? Não, tá certo? Engenharia social. Como é que isso acontece, né? A maior parte acontece, o Renzo, ele acontece de dentro para fora até. Às vezes, não acontece de fora para dentro. Tá? Bem lembrado. Então, tem algum ator interno, tá? Consciente ou inconsciente, né? Que você coloca alguma coisa para rodar. Lembra trabalhando de casa? Lembra do patch em cima da mesa? E aquele 3G, o Wi-Fi do vizinho. Então, e aí? Então, quer dizer, tudo isso é uma oportunidade, voltando ao ponto do disaster recovery, dos planos. Agora, o evento para acionar um disaster recovery, ele está mais no dia a dia, que é a possibilidade de ter um ransom, a possibilidade de ter um cyber-ataque. Né? Verdade. E que antes a gente não contava com isso. Não contava. Para que eu vou ter 2 sites, 3 sites? Aí você falou, como é que calcula, né? Como é que justifica isso? Muito simples. Sabe qual é a forma tem uma forma bem explica aqui bem pra simples. gente. Você tira da tomada tudo que estiver funcionando, tá? Aí começa a contar, né? 5 minutos, 1 hora e tal. Começa a contar o prejuízo. Quanto tempo eu resisto?
Quanto tempo se passou e qual foi o prejuízo nos funcionários internos, nos clientes externos, tá? E começa a contabilizar quanto custa isso aí. É lógico que não precisa ser radical de fisicamente tirar. Agora, Sim. se você... Mas simule, né? Isso que acontece, você simplesmente se desliga do mundo, tá? A sua empresa, os seus sistemas ficam indisponíveis, tá certo? Ficam indisponíveis por quanto tempo? Vai depender da sua preparação para fazer recuperação, tá? Então, é isso que é o custo do investimento. Quanto tempo você resiste? 1 hora? 5 minutos? 2 dias? Talvez você me fale o seguinte, ó, eu resisto a 1 semana. Talvez você não precise nem usar o computador da sua empresa. Talvez volte no papel e tá tudo certo, né? Exatamente. Agora, o equilíbrio ali do investimento vai estar exatamente... Cada empresa tem uma resposta para isso. Quanto tempo eu demoro para... Meu Recuperability Index, né? Exato. Tá certo? Quanto tempo eu suporto ficar fora do ar? Ou o seguinte, em algumas indústrias você não tem a chance de refazer aquela... Você imagina só, em hospitais, né? Em healthcare. Sim. Se for atacado e for perdido todos os históricos médicos, imagina Exatamente. só o dano. Se não tiver nem backup, não dá para refazer o exame. Então, tem o mesmo duas questões. resultado. Imagina o dano na pessoa que precisa recorrer, né? Precisa acessar aquele exame ou histórico de forma rápida, né? Ou se houve vazamento, imagina o dano moral nas pessoas, os planos de saúde recusando, né? O Vinícius no futuro. Por quê? O Vinícius, não vou fazer plano de saúde para você. Caramba. Por quê? Eu não preciso dizer por quê. Imagina só o prejuízo, né, nas vidas das pessoas, né? Então, esse é o gancho. Então, é o que dá a grande deixa de cada segmento e cada empresa, ela tem que fazer o seu próprio index, o seu próprio prejuízo, porque tem coisas que é irrecuperável. Se você perdeu, não dá para recriar. Né? Existe muita informação disponível sobre isso, tá? As empresas sabem fazer esse cálculo, tá? Mas não pode mais colocar na conta que é um seguro. Por que a gente faz seguro do carro, da casa, de vida? Por que você faz seguro de vida? Por que você faz seguro? É por isso. Agora, e se você faz... Você pode, por exemplo, melhorar essa equação se você considerar que o evento pode acontecer, ficou mais normal, né? Sim. Hoje em dia, você pode ter um evento... tá mais recorrente, tá certo? Verdade. Então, assim, não tem... quando eu vejo que as empresas atacam, hoje em dia, né, 2022 também, né, novembro, e a empresa foi atacada, nossa, é uma surpresa, não é surpresa, né? Espera lá, né? Tu não tá lendo noticiário. Não é surpresa e você deveria estar preparado, né? E as empresas não estão, a maioria das empresas não estão. Agora, Bruno, também, vou pegar um gancho da sua fala, preparado. Olhando a Convolt, ela tem algum nicho de cliente mais específico, algum segmento de negócio que é mais aderente às soluções da Convolt, ou não? Vocês conseguem ajudar várias empresas, independente do seu segmento, independente do seu tamanho? Explica aqui um pouquinho pra gente. Que eu brinco do alfinete ao foguete. Né? Não, porque todo mundo... Legal. Se você perguntar uma loja lá, um cara tem um pequeno comércio, né? Uma contabilidade, um advogado, né? Uma telco grande, as principais. Sim. Para eles, o negócio deles, a maioria estão centrada em dados, informações, né? Comportamento do cliente. Então, a gente ajuda a proteger desde o pequeno, né? Tem soluções para proteger custo efetivo, né? De nuvem, inclusive, para proteger desde do endpoint na sua casa, tá certo? Até para a empresa, né? Você trabalhando em casa, até as grandes empresas que, né, tem. Hoje a Convolt tem cerca de 4 exabytes. Nossa. 4 exabytes só em nuvem dos clientes, tá? Os clientes que gerenciam com Convolt em nuvem, nas diversas nuvens, né? É muito, viu? Então, a gente consegue, a nossa solução é uma plataforma que consegue ajudar os clientes, que não só na parte de proteção de dados, porque proteger os dados é uma das formas, né? Você pode ter uma situação de disaster recovery, você pode ter uma situação de arquivamento, né? Porque nem todo dado você precisa fazer um backup. Às vezes você precisa fazer um armazenamento, por exemplo, na caso de healthcare que eu citei agora. Para que você vai fazer uma cópia do dado se o dado não vai mudar mais, né? Aquele exame que você fez da tomografia vai ficar lá pelos próximos, né, 10, 20 anos, tá certo? Então, eu preciso de um arquivamento dessa informação e não que a gente chama de dark data, né? Sim. Que são os dados escuros ali, porque a maior parte dos dados são gerados,
não são usados, mas são necessários não, ter lá, né? são guardados Sim. de forma desnecessária. Cerca de 70% entendi. desses dados as empresas não utilizam. Acumulam dados, Uhum. não utilizam nem Interessante. para fins de análise. Agora, algumas empresas reusam esses dados para fins de análise futura, né? Mas a gente chama de HOT, né? São tipos de R de dados redundantes. Sim. Ou dados obsoletos, né? O que é um dado obsoleto? Dado obsoleto não quer dizer que é para jogar fora, mas é um dado que ficou velho, tá? Por exemplo, se você pegar no seu notebook aí, cerca de 70% das coisas você gerou, guardou e nunca mais viu lá. Tá né? lá. Tá lá com 180 dias sem abrir o arquivo, né? É do tipo O lá, do R, R do redundante, coisa que você copia. Sim. Um e-mail que você anexa, manda para mim, manda para o Zé, manda para o Paulo, manda a mesma coisa. Sim. E alguém guarda aquilo, né? Então é o R. O O, o obsoleto. Ficou antigo porque você gerou e guardou lá. Você acha que precisa, você deixa lá, né? E o T, o trivial, que você pode... Para que um log? Para que você precisa guardar? Pode apagar. Se você pegar o ROT, 70% dos dados que estão na empresa são tipo ROT. Caramba. Isso já economizaria, assim, já economizaria, exato. Aí você faz. Aí voltando à história do cyberataque. Se você tiver uma mochila de 1 quilo, ou se você tiver uma mochila de 50 quilos, o que é mais fácil? Então, geralmente, você tem que recobrir 50 quilos, mas poderia recobrir só 1 quilo. Exato. E aí, justamente nessa ótica, óbvio que algumas empresas têm algumas diretrizes diferentes. Você citou healthcare, tem o Conselho Federal de Medicina, tem o Conselho Estadual de Medicina. Cada ali tem uma regra para prontuários 5 anos, para exames, alguns mais críticos 20 e tantos anos. Mas desconsiderando, obviamente, já analisando que isso aqui você tem que guardar, só essa análise aí que você citou, Bruno, já faz um olhar totalmente diferente para o meu dado. Eu tenho menos dados para proteger se eu consigo fazer essa análise anterior. Exato. Você preserva e protege. Tem duas abordagens, né? Uma coisa é preservar dados para longo prazo, tá? Arquivamento, né? Aí você resolve o O do negócio, né? E o outro é proteção é de curto prazo. Para você é o seguinte, se tiver algum evento, você consegue fazer um replay aqui, né? Você consegue mandar uma cópia íntegra, né? Uma versão, mais uma versão de 4 horas atrás, né? Verdade. Tá certo? Você consegue... Então, tem várias estratégias, vai depender muito do segmento, que cada indústria que você falou, né? Além de LGPD, essa história toda, cada indústria financeira tem regulamentação do governo, tá certo? Telco tem da Anatel, enfim, tem vários segmentos que têm as suas preocupações. Mas no final do dia, todo mundo tem que fazer o dever de casa, que é analisar o que interessa, né? Fazer essa análise quais são os dados relevantes, né? E focar naquele... E não é, a boa notícia é que não é 100%, é 20% ou 15%. Os dados super críticos que deveriam estar naquele botão vermelho. Na hora que você clica ali, você volta aqueles 20%. Então, a estratégia de dinheiro para resolver 15% é muito menor do que para resolver 100%. Tá certo? Sem dúvida. Então, seria uma grande dica e recomendação. Olha o que tem dentro de casa, classifique muito bem. Exato. E aí o dinheiro vai aparecer na medida certa para dado certo. Sem fazer propaganda, eu escrevi um livro sobre esse negócio de dados escuros, etc. Que é exatamente para ajudar, como é que eu classifico, onde que eu identifico. Porque tem uma questão não só de custos, mas de riscos, né? Sim. Por exemplo, se eu sou um advogado, se eu manter uma informação que eu deveria ter apagado dentro do NDA, né? Eu não posso ser armazenado. Eu posso ser, por exemplo, em LGPD é direito de esquecimento. Se eu chegar para uma empresa e falar, por favor, me apague dos seus registros, você tem que apagar. Sim. Tá certo? Então, como é que eu apago? As empresas não estão preparadas para ficar apagando. Apagando de onde? Não só do online, mas do backup. Lembra? Você fez Exato. Aí o cara fez backup em fita em LTO. Você não sabe nem o que você tem. Tem, onde está. Imagina só onde está, exatamente. Então, eu brinco bastante, a gente usa o Google todo dia, não usa? Sim. Você imagina as empresas não têm um Google dentro de casa. Então, você imagina entrando para dentro do domínio da empresa. O que é uma empresa? Tem lá os servidores, as aplicações, os endpoints, os diversos sites, né? Dentro de um país, em diversos países e tal, sem Google. Então, eu não consigo, por exemplo... Como é que eu acho, por exemplo, a informação? Por favor, eu sou o Vinícius Silva e eu preciso que você me comprove que todos os dados que você tem sobre mim, eu quero que você me mostre e apague. Como é que faz isso? Difícil, viu? Então, exatamente. A Convor tem remédio para isso, mas assim,
As empresas, a gente vê pouca preocupação, né, em relação a isso, a organizar. Então, tem várias coisas ou várias oportunidades que, com o assunto de cyberataques e tal, podem ser utilizadas. Pode ser aproveitar uma carona, vamos colocar assim, né, para resolver coisas que já deveriam ter sido resolvidas, né, independente de cyberataque, etc. Né? Chama-se eficiência operacional. Né? Para que você está gerenciando um negócio super pesado, você poderia, né, fazer de forma melhor. Mais leve. Bruno, vou querer ver esse livro depois, viu? Se estiver disponível, manda o link aí, a gente desenrola, que eu gosto de fazer esse tipo de leitura, viu? Para encerrar nosso bate-papo aqui, a última pergunta, já bem rapidinho, mas a pergunta que eu faço sempre para os meus convidados é para ver o lado pessoal sobre um tema que cria o pano de fundo aqui do Papo Cloud e que não tem resposta nem certa nem errada, tem a sua visão. Pode ser para o lado técnico, pode ser para o lado não técnico, é o que vem do seu coração. Claro, manda. Então, bora lá. Para o Bruno, o que é essa tal da computação em nuvem? Computação em nuvem, eu estava até pensando, como eu disse, há 23 anos, né, comecei nessa indústria, e quando, há 23 anos atrás, realmente era um negócio muito distante, né? Como é que você vai, você tem a infraestrutura, os data centers, você vai ter um cano que vai ligar, se faltar capacidade de armazenamento aqui ou computação, você pode, né, clicar, e isso é realidade hoje, né? Então, na verdade, as empresas hoje gerenciam o TI como se tivesse uma nuvem, né? Gerenciam os serviços serviços de qualquer aplicativo como se fosse sendo uma nuvem para dentro para os seus clientes internos. Né? Sim. Então, seria a abstração dessa dependência física, né? com os dispositivos físicos. Né? Então, é isso que traz a história da nuvem ali, mas a nuvem também tem as suas vantagens e desvantagens em relação a isso, né? Então, em relação, tem limites, né? Tem custos associados, tem muitas vantagens, seguramente, né? Sim. E veio para ficar, não tem como a gente viver sem isso, né? Maravilha, Bruno. Então, obrigado por me receber na sua casa aqui, claro. Adorei, foi demais o bate-papo. E, bem, se abrir portas, eu volto, viu? Legal, não, tá convidado. Sempre será um prazer. Maravilha, até a próxima, tá bom? Obrigado. Valeu. Bem, você que tá vendo ou nos ouvindo, o que você achou do bate-papo aí com o Bruno? Eu adorei uma aula sobre uma visão totalmente diferente do que é segurança da informação. Muito massa, viu, Bruno? Obrigado a você. Altos insights, viu? Esse assunto aqui nunca termina por aqui, a gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição para facilitar a sua experiência aqui. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem?